dando continuidade à mensagem para a igreja em Laodiceia, falar um pouco sobre nem frio e nem quente. Vamos falar da situação de cada um de nós, né? Porque todos nós fazemos parte da igreja e todos nós estamos nessa condição laodiceana, né? Verdade. Nem estamos frios, nem estamos quentes. Estamos a ponto de ser vomitados da boca do Senhor. Isso por nossas ações, por nossas condutas, por nossas palavras, pela nossa maneira de agir. Todos os frutos, né, que tem que sair de cada um de nós tem que ser frutos que vêm do Espírito, pois nós estamos buscando a presença de Cristo na nossa vida e o Espírito dele vai trazer esses frutos para que ele seja honrado e glorificado na vida de cada um dos seus servos. Amém. Né? A nossa vida tem que ser de acordo com o que a palavra de Deus pede, não só aqui, na igreja, onde todo mundo está reunido, mas lá fora, principalmente, onde nós estivermos, temos que ser testemunhas de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sem muitas delongas, irmãos, vamos aqui para Exaltai-o na página 230. Assim diz a palavra do Senhor. Deus não permita que sejam proferidas estas palavras a vosso respeito. A irmã Otti começa dizendo, né? Olha só a oração dela. Que Deus não dirija essas palavras para nós. Que palavras são essas? Exatamente. Deus apresenta contra os pastores e o povo a séria acusação de fraqueza espiritual. Então veja só que não é só o povo, inclusive os pastores também. Ninguém está escape. Todo mundo está no meio dessa advertência. É para todos nós. É para quem está aí, é para quem está aqui, é para quem é líder, é para quem comanda, é para todo mundo. A palavra de Deus não é direcionada para uma pessoa só. E é. Porque cada um receba a repreensão para si, né? Mas ela está falando com toda a igreja. Todos nós temos que procurar nos corrigir. E como é que nós vamos nos corrigir, irmãos? Através da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que vai transmitir para nós a mensagem e apontar o nosso erro. Onde é que nós estamos errando? Onde é que nós estamos fracassando? Porque o nosso objetivo é sempre levantar, não é ficar deitado, caído, não. O Senhor quer nos erguer. Ele quer nos levar até a Canaã celestial. E nós temos que ter um cuidado especial nesses últimos dias, irmãos. Porque assim como foi na entrada dos israelitas na terra prometida, quando eles estavam perto de entrar lá dentro, diz que o inimigo intensificou suas tentações para que o máximo de pessoas não entrassem naquela terra. E está escrito que também, nesses últimos dias, ele vai intensificar suas forças para que o máximo de pessoas não entre na terra prometida celestial. Por isso que nós temos que dobrar as nossas atenções, estar atentos. O foco dele é atingir cada um de nós. Atingindo nós, tirando cada um de nós da entrada celestial, ele vai estar atingindo Cristo também. Por isso que nós temos que ficar atentos, nesses últimos dias principalmente, a qual nós estamos vivendo atualmente. Então, Deus apresenta contra os pastores e contra o povo a séria acusação de fraqueza espiritual.
dizendo: conheço as suas obras, as obras dos pastores, as obras do povo. Eu conheço as obras de vocês. Isso já foi dito aqui, né? Mas com certeza, quando nós sairmos desse acampamento, essas palavras de Apocalipse 3,15 vai ficar gravada. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Mas, assim porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aqui já foi dito aqui, irmãos, e é muito sério. Nós sermos lançados para longe de Deus. Se Deus se afastar de nós, nessa condição que nós estamos, irmãos, quem é que vai se aproximar mais ainda de nós? Satanás. E olha que ele vai trazer uma aparência de santidade para nós. Nós vamos achar que estamos sendo santificados. É verdade. Mas isso é uma mentira. Quando ele foi para o deserto tentar Jesus Cristo, está escrito que ele foi como anjo disfarçado de luz, mas ele foi com o maior poder que ele tinha de luz, para ver se enganava Jesus. Ele não foi só com poder, ele foi com o maior poder que ele tinha. O máximo de poder que ele tinha para se disfarçar, ele fez para enganar Jesus. Só que ele fracassou. E achamos que ele não vai fazer isso conosco? Trazer uma aparência de santidade na nossa vida, sendo que não vem de Deus? Nós vamos achar que é de Deus. Mas não vai ser de Deus. Porque não está escrito que é pelos frutos que nós vamos conhecer a árvore, se ela é boa, se ela é má. É pelos frutos. Como já foi dito também aqui, cada um de nós é conhecido através de nossas palavras, de nossas ações. Nós temos que ter vigilância total, por isso que diz, né? Vigiar e orar. Não é só orar, não. É vigiar também. E não é só vigiar, é orar também. Vigiai e orai. O inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos tragar. Então nós temos que ter muito cuidado, amados. Na Igreja Remanescente, página 52, diz que a mensagem aos laodiceanos aplica-se a nós, adventistas do sétimo dia, que tem tido grande esclarecimento. Nós temos grande esclarecimento, mas não tem andado na luz. Então, que adianta ter tanto esclarecimento e colocar no lixo? Que adianta? Nada. Se gabar de tanto conhecimento, de tanta riqueza e botar no bolso. Não adianta, nada. meus amados. Tantas pessoas que têm talentos recebidos por Deus para ser colocado na obra do Senhor, mas está sendo colocado no bolso. Não desenvolve, não procura fazer a vontade de Deus. É porque o nosso desejo é de fazer a nossa vontade e não de fazer a vontade do soberano. Se cada um de nós aqui, que tem talento, que todos têm, botasse em prática o talento que Deus tem dado, para que essa obra fosse mais avançada, elevada, o Senhor estava muito mais agradecido e feliz, porque nós estaremos vivendo a palavra dele, botando em prática a mensagem do Senhor. Verdade. Então, essa igreja adventista, ela tem muito conhecimento, muito esclarecimento, mas não vive a luz. Pode ver, ela não está vivendo a luz, mas sempre está querendo luz. Sempre quer esclarecimento, sempre quer aumentar, sempre quer buscar.
Mas o que adianta nós buscar e não viver o que nós já temos? Nós temos que botar em prática o que Deus tem dado para nós. E Ele só vai acrescentar mais luz quando nós estivermos vivendo o que já está nas nossas mãos. Irmão, e a irmã passou essa mensagem no tempo dela, já estava assim. Imagina se ela olhasse para nós hoje aqui, né? Imagina se ela olhasse para nós, né? Porque a gente vê os pioneiros, né? As mensagens dos pioneiros, como é que era, né? Mensagem positiva, mensagem boa, vivendo a palavra de Deus. E nós hoje, né? Por isso que diz que talento todos nós temos. Cada um tem o seu talento. Nós somos um corpo. Se cada um botar em prática o que Deus tem dado, essa obra vai avante, rápido. A mensagem vai ser pregada. E ela tem que ser pregada, não é só assim, não. Tem testemunho. Para que o mundo lá fora possa olhar para nós e ver. Aquele ali é um povo de Deus. Aqueles dali realmente vão para o céu. Ainda tem pessoas que dizem isso, irmãos. Pode acreditar. Uma pessoa uma vez disse: vocês são adventistas? São adventistas. Rapaz, se os adventistas não for para o céu, outros não vão mais não. Para você ver como as pessoas de outras igrejas, nem todas, mas algumas delas, têm esse reconhecimento. É verdade, irmão. E é porque elas não estão aqui dentro para ver a nossa situação. Agora, quando eu fui ontem, né? Só domingo, fui deixar. Eu encostei no Matheus para comprar umas coisas lá. Aí quando eu ia saindo, não, eu ia entrando, na verdade, o homem ficou me encarando e eu fiquei até cheio estranho, né? Ele me encarando, aí quando eu passando perto dele assim, ele disse, ele citou a família de Deus. Quando ele encostou perto de mim assim, falou, família de Deus, fiquei até estranho. Eu pensei que ele ia dizer alguma coisa, né? Família de Deus, somos em Cristo, a gente percebeu pelo vestuário, né? Que estava dando mesmo. A gente se sente alegre. A pessoa está observando, né? A gente está Observa. É verdade. Glória para o Senhor. Amém. Amém. São aqueles que têm feito grande profissão, mas não andado a par com seu líder, né? Nós professamos guardar os mandamentos, professamos ser adventista do sétimo dia, mas para andar com o líder, quem é o nosso líder? Jesus. Né? Mas não andado a par com seu líder, que serão vomitados de sua boca. A menos que se arrependa. Se se arrepender, o Senhor não vai vomitar. O Senhor vai andar com ele lado a lado. Amém. Todos os dias até o fim, né? Então, que nós venhamos nos despertar enquanto há tempo. Essa é a mensagem para a Laodiceia. Como foi dito pelo irmão, não é uma mensagem definitiva. É uma mensagem de alerta, advertência, para nós acordarmos. O Senhor está dando misericórdia para nós. É verdade. Para que nós possamos abrir os olhos e ver verdadeiramente a vida eterna na nossa frente. Olhar mais para lá e olhar menos para cá. Porque nós estamos fazendo ao contrário, né? Olhando mais para cá, para a nossa vida terrena, do que para a vida que está logo ali. A vida celestial, né? Irmão, olha. Sim, senhor. Quando aí diz a menos que se arrependa, está querendo dizer que um verdadeiro arrependimento, ele é irmão. O verdadeiro arrependimento é irmão da conversão. Porque aqueles que se arrependem verdadeiramente, eles se dispõem a mudar a vida. Converter significa mudar. É mudar a base, mudar os planejamentos de uma parte frágil para progredir, claro que tem que subir, né? Aquela escada de Jacó é um símbolo aí, tem que ir atrás do degrau e ir passando para frente. Então, a menos que se arrependam, para não ser vomitado, esse arrependimento tem que ser fiel ao nível de me lançar a uma mudança de vida. Que é aí onde está a questão. Os que não se arrependem fielmente não conseguem mudar. Não conseguem mudar.
Aí, quando aí está dito que ele não vomitará, a menos que se arrependa, tem que ser um arrependimento fiel, verdadeiro, que lança uma condição de se converter. Realmente, na verdade, a gente se engana achando que o convertimento já está não sei quantos anos para trás, e a gente está precisando se converter todo dia. Todo dia. E esse convertimento é irmão do arrependimento. Porque enquanto a gente não se arrepende, é porque a gente se conforma com o pecado que ficou, que está. Então, estou conformado com o pecado achando que está normal. E não está, porque está precisando de se arrepender. E só se arrepende porque tem falta lá. É verdade. Quando essas faltas for, por meio do arrependimento, elas forem manchadas e lançadas por terra, aí sim, aí ele vai tirar o plano de não vomitar. É verdade. Verdadeiro arrependimento. Quando o Senhor disse que vai nos vomitar, porque Ele disse que conhece as nossas obras, né? Exatamente. Se nós for analisar Isaías capítulo 4, esse capítulo nós queremos colocar só para as outras igrejas, né? Aplicar para eles lá. Mas tem que ser aplicado para nós aqui. Porque nós estamos na condição de Isaías capítulo 4, meus irmãos, onde fala das 7 mulheres, que são as 7 igrejas da Ásia. O que acontece lá? Mulheres que só querem saber do nome do marido. Não querem a roupa e não querem o alimento, só o nome. É por isso que o Senhor está a ponto de nos vomitar. Porque nós estamos nessa condição. Só queremos ter o nome do Senhor. Mas na hora de ter as justiças de Cristo, a palavra de Cristo, nós estamos negando. É por isso que Ele vai nos vomitar. Porque aquele que pega a palavra de Deus, está vivendo essa palavra, está andando segundo a luz que Deus tem dado, como é que ele vai vomitar? Como é que ele vai lançar para longe dele? Não vai. Isaías 4 é para nós, irmãos. É um alerta ali para nós nos despertar também. Irmão, e o que é que significa saber só do nome do marido? É como o exemplo de um casamento hoje. Uma mulher casa só para ter o nome do marido, mas ela vai trabalhar, ela vai se sustentar, não quer nada do marido. Só quer o nome dele para dizer que é casada e tem um marido. Só. Aí nós, como igreja, só queremos ter o nome de Cristo para dizer: eu sou de Cristo, eu sou adventista, eu guardo os mandamentos, mas só da boca para fora. Mas não obedece. Mas não está vivendo. É só o nome que nós temos de cristão. É a questão do amor. Por exemplo, a gente conhece. Nós que conhecemos a verdade, por exemplo, a gente tem a fé, certeza de que o povo adventista é um povo escolhido. E muitos se confiam nessa condição e aceita a verdade adventista, faz parte da igreja, contudo não busca a santificação. Não permite que a verdade que foi aceita santifique a alma. Aí dessa forma a gente está querendo, não, quer dizer, eu estou aqui junto com os irmãos do grupo, né? Até mais profundo, estou aqui junto com os irmãos do grupo, e vivo vivendo a vida junto com os irmãos, mas não tenho aquela preocupação de que a verdade santifica a minha alma. Não me esforço. Às vezes eu até leio esse texto aí, de Isaías capítulo 4, versículo 1, né? E prego para os outros. Mas eu mesmo não me esforço, eu não luto contra os meus pecados, contra os meus apetites, contra os meus vícios, e isso acaba fazendo com que eu tenha só o nome e, contudo, não queira a roupa e a comida, que representa a roupa, a gente já estudou, né? As vestes, o caráter de Jesus, e a comida, que representa bem a palavra de Deus, né? Assim, queremos viver junto com os irmãos, queremos ser salvos, queremos ser admitidos no 7º dia, mas a verdade que nós professamos nunca santificou a vida. A mensagem das 7 dias. É verdade. Fé e Obras, página 31, diz: os que professam guardar a lei de Deus, mas condescendem com o pecado no coração, são condenados por Jesus Cristo. Só professam.
como nós estamos dizendo aqui. Mas o coração está cheio de lixo. Longe do Senhor. Fazer uma limpeza na nossa vida, uma restauração. É urgente, né? É urgente, não é, bem? Eu tenho uma palavra que a irmã falou, a irmã Regiane, né? Se esvaziar, né? A mensagem, a luz, que são as mensagens que santificam, né? A condição lá nós sabemos que é o comodismo, é o conforto, está naquela condição de que estou bem. E uma das condições para nós sair dessa condição é receber a luz e fazer com que essa luz alcance outros, que ela brilhe sobre outros, né? É o esvaziar. Quando nós estamos preocupados só em receber, ficar com essa luz, chega o ponto que nós também não está cheio, que não tem mais nem condição de querer mais. Aí eu lembro aqui do exemplo da multiplicação dos pães. Era Jesus multiplicando, dando para os discípulos, e eles iam até o povo, se esvaziavam, voltavam com mão vazia, recebia mais, voltavam para o povo, davam de novo, estavam mais esvaziados, não, porque se ele recebesse aquele alimento, continuasse com ele nas mãos, não tinha como receber mais. Então a mensagem que o Senhor dá, a mensagem que santifica, e vocês agora vão e levem a mensagem para o povo. Aí nós não vamos. Então nós não queremos nos vaziar. A condição de receber é dar. A condição de receber mais luz é iluminar mais as pessoas. Essa é a condição de receber mais poder, mais luz, para sair da condição lá do oceano. Não é receber só a luz e ficar com ela para si, não. Se Jesus é a luz, também somos a luz, é o objetivo de iluminar outras pessoas. Exato, esse é o objetivo, né? Isso pode estar cheio, se nos vaziar, como é que vai encher novamente, né? Afirmam ser ricos no conhecimento. O povo professa que diz guardar a lei de Deus e ser adventista do sétimo dia, não é? Afirmam ser ricos no conhecimento. Conhecimento da verdade, né? Não estão, porém, em harmonia com os seus sagrados princípios. É verdade. Professamos tanto, mas na hora de colocar o princípio em ação, nós falhamos. Na hora de viver esses princípios, nós estamos falhando. É onde o Senhor está querendo nos corrigir. Para nós não sermos adventistas do sétimo dia, apenas da boca para fora. Apenas aqui no nosso meio. Porque aqui, nós olhamos para os irmãos, está todo mundo santidade, né? Todo mundo bem vestido, todo mundo educado, todo mundo bem aparente, todo mundo bom demais. Mas quando dá lá fora, aí começa o destroço. Baixa a dificuldade. Cada um vai vivendo a sua vida torta, de qualquer jeito, nos negócios, errado, no vestuário, errado, alimentação errada, tudo errado, tudo. Então, que povo é esse? Que professam a verdade, professam estar cheio do conhecimento, mas que não quer botar em prática. O que vai acontecer conosco? Deus vai nos vomitar. Ele não quer saber desse povo. Ele quer saber daqueles que sinceramente querem se arrepender e voltar para o primeiro amor. O primeiro amor é
magnífico. Verdade. Mas está escrito que o eu sufoca esse primeiro amor que acaba com ele. Com certeza. Olha, irmão. E essa prática de nós não vivermos a verdade, ela acaba nos tornando pedra de tropeço. Porque muitas das vezes nós estamos pregando uma coisa e vendo outra, aí como nós professamos tais maravilhas que nós vamos viver lá no futuro, nos céus, e aqui nós não vivemos, né? Nós não vivemos, fazemos o assim no céu como na terra. E aí as pessoas que estão fora e veem nossos erros, elas acabam pensando, se seguir a Deus é tão difícil assim, que o irmão ali que professa tantas maravilhas não cumpre as leis, por que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir? Não faz o mínimo sentido. É verdade. Isso é verdade. Está escrito que esses tipos de irmãos, né, é pedra de tropeço para os outros lá. Como você falou. Se eles que estão lá estão assim, o que eu vou fazer lá? Vou ficar aqui na minha vida. Não tem nenhum interesse de vir para cá. Quer falar? Não, né? Nem entra nem deixa os outros entrar. Exatamente. Está igual os fariseus, né? Que nem entra e nem deixa os outros entrar. A palavra de Deus declara que o pretenso observador dos mandamentos, cuja vida contradiz sua fé, ele é cego, miserável, pobre e nu. Ele diz que guarda, mas não guarda. Ele diz que é um cristão, mas não é um cristão. Ele se acha rico porque está no meio do povo de Deus, mas é pobre, miserável, cego e nu. Aquele que diz achar, aquele que achar ser alguma coisa, na verdade ele não é nada, não é assim que está escrito. Não é nada. Então, o Senhor chama a igreja para esse arrependimento. O Senhor não está nos condenando. Ele está nos alertando. Ele está dizendo, acorda, meu povo. Desperta, tu que dormes. A salvação está mais perto do que antes. O inimigo tem se esforçado para nos jogar na lama. E ele vai conseguir se nós não despertar. Satanás, irmãos, ele fez a reunião com os anjos dele e diz, olha, a igreja está dormindo. Vamos fazer o máximo possível para que ela permaneça nesse sono aí, ó. Para que eles não acordem. Joga lá qualquer coisa, riqueza, terra, família, qualquer coisa que desvie o caminho deles, que desvie a atenção deles de Deus. Quando a porta da graça se fechar, já estão perdidos. Eles estão trabalhando intensamente para nos destruir, irmãos. E nós vamos ficar de braços cruzados, só aceitando as tentações dele e caindo, né? Ele joga e nós cai, ele joga e nós cai. Ele fica só sorrindo de nós. Sabia? Sorri mesmo. Só sorrindo. Olha, do jeito que eu faço, olha, cai. Coloca uma flecha na nossa mente. Qualquer pensamento. Aí nós bota para fora. Nós nem analisa, né? Joga para fora. Aí diz que ele está lá sorrindo. Ó. Do jeito que eu faço, ele vai e faz. Do jeito que eu boto, ele faz. Nós temos que estar atentos, irmão. Nós somos muito importantes para Cristo. Por isso que ele pagou um alto preço para nos salvar. É porque nós somos importantes para ele. Amém. Apocalipse 3,17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. O que nós já temos é o suficiente, né? Não precisamos de mais nada. Mas não conhece, porém, que é miserável e digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Igual Isaías capítulo 4, né?
só queremos o nome de Cristo na nossa vida. Mas, na verdade, nós estamos nus, sem as vestes de Cristo. Nós estamos pobres. Porque o que adianta? O nosso celeiro está repleto de comida, mas nós não temos nem coragem de fazer a comida para se alimentar. Não, só Sim, que mãe. aqui em Isaías, capítulo 31, diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Exatamente. Ou seja, Aí tem um ai, né? ou seja, quer dizer, a pessoa já se acha o suficiente e não precisa mais de De nada. mais nada, né? Está nessa condição aqui, né? De Apocalipse 3. É o povo de Deus que acha que não precisa de mais nada. Só na ilusão. Só na ilusão. Nós precisamos é de tudo. Verdade. Nós não aprendemos nada. Nós não somos A nada. única coisa que nós sabemos, que eu sei, para mim, a única coisa que eu sei é que nada eu sei. Quando nós for para a eternidade, glória a Deus que nós possamos chegar lá. Amém. Lá o estudo vai continuar. Lá que nós vamos aprender. Verdade. Aqui o Senhor está orientando para que nós não venhamos ser presas fáceis da mão do inimigo, mas que vinha andar nesse caminho da salvação. Amém. Com Amém. cuidado, sempre atentos. Homens e mulheres chegam ao ponto onde a estrada se bifurca. É escolher entre o certo e o errado. Chegamos no momento, homens e mulheres, no final da estrada, e só tem dois caminhos. Ou é para a direita ou é para a esquerda. Ou é o certo ou é o errado. E o que é que milhares e milhares vão escolher? O certo? Estrada larga. Caminho largo. Mais fácil. E o que é o mais fácil? Milhares e milhares se revestem daquilo que supõe ser um disfarce impenetrável. E escolhem o caminho do erro. Eles vão para o caminho do erro, mas é disfarçado. Disfarçado de quê? De cristão. De santidade. É um disfarce. Fazendo o que é errado, mas acha que não, estou em santidade. Mas essa santidade não vem de Deus. É uma falsa santidade. É por isso que o Senhor nos chama para despertar. Para nós ter o cuidado. Que às vezes nós estamos fazendo o errado achando que é o certo. Enganando a nós mesmos. Porque a Deus ninguém engana, né? Enganando a nós mesmos. É por isso que o povo de Deus tem que seguir a lei e o testemunho. O que diz o Senhor. O que está escrito. As orientações que Deus tem nos dado. Para nós não correr o risco de perder a salvação. É por isso que temos que seguir as orientações de Deus. O caminho antigo, as veredas antigas. Mas aí, milhares e milhares que se revestem desse disfarce, vão dizer assim para o Senhor: nós não queremos andar nesse caminho. Nós queremos andar no nosso caminho. Achando que nós sabemos de alguma coisa. Queremos só teu nome, mas vamos fazer o nosso próprio caminho, né? Nós estamos igual aquelas crianças, aqueles jovens que querem seguir o seu próprio caminho. Quando não sabem nem o que quer ainda. O pai orienta, o pai dá conselho. É por aqui, meu filho. Não, ele quer ir pelo caminho dele. Nós estamos assim. Deus está dizendo, ó, vamos por aqui. Esse é o caminho. Aqui é que é a verdade. Não desvia. Mas nós dizemos, nós não queremos andar por esse caminho. Vamos andar aqui pelo nosso.
Foi com Israel lá atrás e é com nós hoje também. No tempo de Laodiceia, o povo está assim. O caminho fácil é esse, né? Que vai milhares e milhares disfarçados de cristãos, mas achando que estão no caminho certo. Olha como o inimigo faz, cegando os nossos olhos, colocando essa aparência de revestimento santo na nossa vida, quando na hora é um engano. Irmão, Sim? 2 Coríntios 11, 14. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa que os seus ministros também são transformados em ministros de justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Quer dizer que o diabo ele consegue entrar numa situação que, se for possível, nos seus últimos golpes, né, de enganar a alma, de destruir almas, ele pode soltar a liberalidade para chegar até 95% positivo. Contanto que ele fique com 5%, pelo menos, negativo. Porque diz que aquele que guarda toda a lei, é aí onde o inimigo acha que ele mais consegue derrubar as barreiras, é aí. Aquele que acha que guarda toda a lei, mas tem um ponto. E por causa daquele ponto, o sujeito torna culpado como se fosse tudo. Como se fosse devendo tudo. Quebrou um, quebrou todos. É. E o Satanás é capaz de se transformar num bom ministro de luz, com condição de botar o sujeito. Nós estamos bem, né? A gente está aí, quem sabe, com 90% já de algo aprovado. 95%. O inimigo caça tudo para segurar o menos 5%. Por esse aí a gente corre perigo. É por isso que o colírio tem que entrar bem em frente. Porque se no discernimento não for bem aguçado, aí a gente escorrega por causa de um pinguinho. É verdade. Todo cuidado é pouco, né? Nossa alta vocação, página 346. Cristãos com o coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Nós acabamos sendo pedra de tropeço para aqueles que estão lá fora, né? Então, cristãos que têm o coração dividido, está pior do que eles lá. Nem é um bom cristão e nem é um bom mundano. Esse está a ponto de ser vomitado da boca do Senhor. Temos que tomar a nossa posição de ser verdadeiros cristãos do céu. Nas nossas obras, irmãos. No que nós temos aprendido, na luz que o Senhor tem nos dado. Viver e levar para os outros também. Para que nós possamos receber mais, nós temos que enviar, transmitir, para que possa chegar nas pessoas lá fora. Mas enquanto nós estivermos com esse disfarce aqui, é um disfarce, nem é cristão, nem é mundano, está ali no meio termo, já sabe que o meio termo é o lado de Satanás. Como é que o lado de fora vai olhar para nós e dizer, esse daqui, eu quero ser como ele? Como é que essa pessoa vai ver Cristo em nós para querer ser como um de nós? As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo na nossa vida. Muitos lá fora, se olhasse para nós e estivesse vendo Cristo na nossa vida, eles seriam mais fáceis de ser transformados pelo nosso testemunho vivido. Testemunho vivido prega muito. Como prega? Como prega, né? Os infiéis manifestam sua bandeira, né? Todo mundo já sabe, né? Fiel. O cristão morno, esse engana ambas as partes. Tanto engana os cristãos, como engana lá de fora. Como foi dito aqui, não sei quem foi que falou, mas eu escutei falando, né? Não sei se foi de Alcântara, é igual o camaleão, né?
Está aqui no meio do povo de Deus. Está na mesma cor. Né? Você olha assim, não, todo mundo está santidade. Aí quando ele está lá fora, está igual o mundano lá de fora. Então engana aqui, engana lá. Então esse daí, morno. Irmão, você acha que a peça de Jesus só está aqui. Chega lá e Acabou, né, irmão? Jesus não dá mais, né? tem uma crítica. Tem a crítica que o apóstolo Paulo faz para o apóstolo Pedro, né? E aí vamos dizer apóstolos, né? Ele diz como é que tu, sendo judeu, tá entre os gentios e vive como gentio, e depois está no meio do judeu e vive como judeu. Aí depois exige que o gentio viva como judeu, se tu no meio do gentio vive como gentio. É assim, tipo, confuso. Ele diz, ué, tu prega que os gentios têm que viver como judeus. Só que aí tu contar no meio do gentio, tu vive como gentio. É o camaleão que você mencionou, né? Tá lá no meio do gentio, vive como cristão de verdade. Tá no meio do judeu, vive como cristão de verdade. Não, tu fica se disfarçando. Apóstolo Pedro. Exatamente, né? Ainda bem que Pedro se arrependeu, né? Deu tempo. Deu tempo dele se arrepender. E é o que o Senhor quer de nós também. Né? Amém. O Senhor quer o arrependimento. Está dando tempo para ele. Está dando tempo para nós. A misericórdia dele está sempre trabalhando na nossa vida. Agora, se nós não despertarmos a tempo, vai chegar um tempo que a misericórdia vai acabar. Com certeza. Porque vai ser fechada a porta. E aí, depois que fechar a porta, quem estiver dentro, glória a Deus. Quem estiver fora, já não tem mais jeito, né? Então esse nem é bom mundano, nem é bom cristão, né? Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Onde Satanás vai entrar? Assim como Cristo está sondando os corações para saber quem são aqueles sinceros que estão buscando esse revivamento, buscando viver a obra de Deus, tem um texto que diz que Cristo está sondando os corações. Satanás também está observando que são aqueles que se diz cristão, mas não são cristãos. E na vida desses ele vai intensificar a obra dele. Vi que Satanás executa bem seus planos. Constantemente está a pôr sugestões na mente do povo de Deus. E muitas vezes essas sugestões nós acabamos adquirindo, né? E externando elas. Se analisar o momento, se analisar o contexto que está sendo realizado, vem, aí nós despachamos. Nós temos que ter o discernimento A mente aguçada. para entender se aquilo que entrou na minha mente é de Deus ou não é de Deus. Porque aqui está dizendo que Satanás executa bem os seus planos. E o que ele faz? Constantemente. Não é de vez em quando, não. É constantemente ele está a pôr sugestões na nossa mente. Olha o cuidado que nós temos que ter. É tão desviado do plano. O propósito dele é bagunçar a igreja de Deus. Pode ver. Por isso nós temos que estar alerta. Concentrados na palavra do Senhor. E buscar a força do alto para que nós não venhamos deixar brecha para que ele possa usar. Porque ele não invade a vida de ninguém, irmãos. Ele olha para a nossa vida e vê as brechas. E é nessas brechas que ele entra. E vai fazendo a destruição. Aí diz que ele planeja bem, né? Bem, Significa que ele faz uma análise a cada tipo de crente. a cada tipo de crente. O crente fulano, eu não pego ele nessa base, porque desse lado aí ele está Ele está mais firme. acordado lá. Mas qual é o lugar que ele está cochilando? A cada Então ele um vai é atrás do pinguim que o cabo cochila lá. É isso mesmo. É um pequeno atraso, é um pequeno alimento que está em falta, né? É o cuidado por tudo. E ele ataca muito na área de saúde, sabe? Na área de saúde ele vai lá. Chega, né? Não é 3 horas não? Será que não é bom de comer alguma coisa?
Aí lá vai o inimigo botar a conquista. Vai lá, senão tu vai cair fraco. Come um milho aí, come um negócio aí. Então tudo isso o inimigo pega lá. E Adão era bem firme também, né? Caiu. Então, de todas as faixas, não estou querendo falar somente dessa área, o inimigo trabalha tudo quando é base, né? Mas se nós não tiver uma mente aguçada quanto ao nosso tratar de saúde, muitos vão cair facilmente aí. E o inimigo faz a medida lá. Esse aqui ele não cai em determinado ponto, porque eu já vi que ele se acordou aí. Mas tem um lugarzinho que ele cochila. E eu estou lá importando que é só uma raposinha, bota lá a raposinha, que vai acabar com a vida dele lá. Exatamente. Então ele planeja bem a questão, né? Exatamente. Não tenta tudo de um jeito, cada um ele sabe a fraqueza. Ele olha, né? Vê os pontos fracos de cada um, né? Leva alguns de uma maneira, outros de outra, tirando sempre partido das más características dos irmãos e irmãs. Viu como o Deltan falou? Trabalha nas características. Cada um ele vê as características. Esse daqui é mais egoísta do que aquele ali, não, eu vou nesse aqui. Esse daqui gosta de comer mais do que o outro, eu vou nesse daqui. Esse daqui tem o eu mais forte do que aquilo ali, eu vou começar nesse daqui. Então ele olha as características, ele vê quem é que está propenso para mais uma coisa. Aí ele vai ativar. É aqui que eu vou trabalhar. Entendeu? Então, nas más características dos irmãos, provocando e incitando-lhes as fraquezas naturais. Então ele sabe os nossos pontos fracos, aqueles que têm propensão para cair mais para uma coisa, ele vai colocar o esforço dele naquilo ali. Então nós temos que estar alerta em geral. É por isso que nós não podemos e não temos capacidade de guardar todos os mandamentos conforme está escrito. Como disse o irmão Maurício no seu sermão. É por isso que Cristo veio. Morreu naquela cruz por nós, voltou para o céu e está agora em espírito querendo trabalhar na nossa vida para cumprir em nós aquilo que nós não podemos. Amém. Amém. Só assim o inimigo vai ser vencido. Quando nós realmente jogar por terra o nosso eu, egoísmo, nossas cobiças, e deixar com que Cristo atue na nossa vida. Aí pode ser o cristão que entrou ontem na igreja, se converteu ontem, o mais fraquinho, o novato. Mas se ele é fervoroso, se ele é fiel no que ele aprendeu, Cristo está com ele, Satanás vai tremer diante daquele rapaz, daquele servo ou daquela serva. Amém. Porque ele vê que Cristo está com ele. Verdade. Então vai ser com qualquer um de nós. Agora, é batido na porta. Cristo está batendo na porta querendo entrar. Se nós não deixarmos entrar, como é que ele vai fazer essa morada? Como é que nós vamos ter esse poder divino na nossa vida, irmãos? Se nós não deixar Cristo habitar na nossa vida. Porque uma prova maior foi a vida que ele deu, que tem um hino que ele pergunta. Vocês querem a prova maior do que essa? Eu amei tanto que a vida dele, e a gente parece que não compreende isso. É obrigado ele estar batendo, é obrigado ele estar chamando, é obrigado ele estar batendo na porta para poder abrir. Meu Deus, a gente é... Não sei como é a coisa dessa. Ser humano, né? Eu acho que os irmãos entenderam um pouquinho, mano. Sim. Pesado. As más características também. Que às vezes a pessoa olhando assim, má característica, o que significa? Nós não deu para a entender um pouquinho, né? Cada ponto fraco nosso, né? Então, cabe cada um de nós examinar nós mesmos, onde nós temos tendências que nós achamos ser uma brecha. Como o irmão falou ali, alimentação, né? Temos uma lei de reforma de saúde, que é o braço dele, a mensagem do terceiro anjo. Nós devemos tomar muito cuidado nessa questão aí. Nós deixar brecha, não somos pendentes a comer demais, ou comer menos demais, a ser extremista. Tendo
características do sábado também. Muitos são zelosos a ponto de não acender um fogo, nem vou fazer um remédio de sábado, né? E é a nossa natureza. Tem uns que são muito pacientes, mas tem outros que são muito irritados. Se o inimigo vai lá, diz que por causa né? Tem outros que são propensos a comprar demais, a se endividar demais, né? Então ele lê, ele estuda essas características. O egoísmo entra nesse meio aí. Sim, entra assim. Né? E, enfim, exatamente essas marcas, né, características, são exatamente esses pontos onde nós abrimos brecha para o inimigo. É verdade. É verdade, né? Se tem disposição para o egoísmo e a cobiça, ele se coloca a seu lado. Olha só. Ele fica ali do lado da pessoa. Aquele que tem disposição para o egoísmo e para a cobiça. Então, vamos lá. Esse é o texto que eu li, né? Vida e Ensinos, página 172. Se a pessoa tem disposição para o egoísmo e a cobiça, ele se coloca ao seu lado. Satanás se coloca ao lado dessa pessoa. E com todo o seu poder, não é com um pouquinho não, está dizendo que é todo o seu poder, procura levá-los a condescender com esses pecados que eu assedi. Então ele vai usar todo o poder dele para que essa pessoa ceda. Mas só que tem um outro texto, irmão, que diz o seguinte: pode ser a maior tentação que nós passarmos, pode ser a maior tentação do mundo, mas é nós que decidimos se nós caímos ou não. É verdade. Ele pode usar todo o poder dele, mas nós só caímos porque nós cedemos. Porque está na nossa mão a escolha de ceder ou não, de cair ou não nessa tentação. Mas que a influência é grande, porque está dizendo aqui o texto que ele vai usar todo o seu poder para poder fazer com que aquela pessoa que é egoísta, está falando aqui do egoísta principalmente, e aquela pessoa que é cobiçosa, ele vai usar o que ele tem de força e de poder para poder fazer com que aquela pessoa possa cair. Irmão, sim. Quando diz que ele derruba, coloca aí toda a sua carga de condição, todo o seu poder, é porque esses dois pecados ele abrange uma grande área. Aí vai entrar quase todas as fraquezas. É o egoísmo e a cobiça. O egoísmo entra tudo, entra a vaidade, né? Vai entrar nudice, vai entrar desleixo, um monte de coisa se agrupa no egoísmo e na cobiça. Aí o diabo se coloca dentro dessas duas fontes que ela sabe que isso aí puxa todas as derrotas do cristão. Aí ele despenca todo o seu cuidado lá, que é para não faltar para ninguém. Então, nós é que se cuide. E qualquer deslize pode ser fatal. Né? É verdade. Qualquer deslize pode ser fatal. Então, agora que está o texto na tela, que dá para todo mundo ver, né? Se tem disposições para o egoísmo e a cobiça, ele coloca ao seu lado e com todo o seu poder procura levá-los a condescender com esses pecados que eu assenti. Então nós temos que ter todo o cuidado para não cair na tentação do inimigo. A tentação é forte, mas é eu que escolho se eu vou cair ou não. É eu que vou escolher se eu vou ceder a ele ou não. E ele fugirá de vós. Né? E aí é a hora
era Deus, não é ele. E não é verdade. Satanás tirou vantagem da disposição cobiçosa e egoísta de Judas e o levou a murmurar quando Maria derramou sobre Jesus o unguento precioso. Vai fazer isso para quê? É um desperdício. Um perfume caro desse, por que não vende e dá para os pobres? A intenção dele não era os pobres. Não estava preocupado com o pobre. Sabendo com que ele era egoísta, ele não tinha preocupação com os outros. A preocupação dele era com ele mesmo, né? Ele era egoísta, né? Olha só. Irmão White diz aqui, ó, Vidas e Ensinos, página 172. Vi existirem alguns semelhantes a Judas entre os que professam esperar o seu Senhor. Satanás os governa sem que o saibam. Um engano total, né? Porque o inimigo, ele vai usar, como foi falado nos textos anteriores, irmãos, ele vai olhar a propensão nossa para mais algum pecado. Um pende para cá, outro é mais para esse, outro é para esse. Ele vai atuar. E num ponto, ele vai atuar de uma maneira que nós nem vamos pensar que é ele, não. Ele nem sabe. Nem sabe. Não sabe que é ele. Então, essa tentação do inimigo vem para trazer o povo de Deus a entrar num estado de mornidão. De estar a ponto do Senhor vomitar. E o Senhor está nos alertando sobre essas estratégias de Satanás. A coisa que parece direito, né? Mas, afinal, é morte. Se os olhos dessas pessoas pudessem abrir-se, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles e rindo-se da loucura dos que lhe aceitam as sugestões e caem em suas ciladas. Olha, ele ainda fica rindo, mangando daqueles que caem na cilada dele. Tudo que eu jogo, ele cai. Tudo que eu jogo, ela cai. Olha como é que está a igreja. Todo mundo caindo. Né? E diz o texto anterior que ninguém vai achar que é ele, não. Está tudo normal. Não tudo normal. Dá uma desculpa, né? Desculpa. Nem ao menos sabe que é ele. Nem sabe que é ele. Então, para nós vermos como está difícil o estado da igreja laodiceana. Nós estamos num momento da face da terra que é a parte final. E ele vai intensificar suas forças para tirar o máximo possível do céu. Queira Deus que não seja nós, irmãos. Amém. Que nós venhamos nos despertar, nos arrepender, dirigir o nosso coração para Cristo, e deixar com que Cristo habite em nós. Porque essa é a vontade de Deus. Quando diz que Ele está na porta batendo, na Apocalipse 3:20, aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus agora, quando lê o Salmo 24, quando lê as bem-aventuranças de Jesus, ele está batendo na porta daquele coraçãozinho, querendo habitar. Mas aqueles que professam guardar os mandamentos de Deus e não guardam, professam ser cristão e não guardam, ele está batendo na porta do coração, é através da sua palavra, trazendo repreensão. É através da repreensão que ele está batendo na porta do nosso coração. Porque nós professamos uma coisa e nós não agimos segundo o que nós professamos. E ele está batendo.
Se ele está batendo para poder entrar, é porque ele não está dentro. E nós achamos que ele está dentro. Mas quando vê as nossas atitudes, as nossas ações, não está de acordo com o que Deus diz. Não está de acordo com a palavra de Deus. E ele continua insistindo, batendo, querendo entrar. Para poder fazer a mudança na nossa vida e nós poder viver realmente como Ele quer. Deixa eu pegar para você. Mas para isso, nós temos que abrir, né? Parecem entregues a seus ídolos. E Deus logo dirá aos seus anjos: deixa. O Senhor está batendo, está batendo, está batendo, está batendo. Vai chegar uma hora que ele não vai bater mais, não. Vai chegar uma hora que ele vai dizer para os anjos dele: deixa. E esse povo aí não quer, não. Bati, 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 e não estão dando ouvido à minha voz. Deixa-o ir. Não foi assim que fizeram com os murmuradores de carne? Murmurando, querendo carne, o Senhor... Rapaz, o tamanho é esse. Não, mas nós queremos é esse. Vocês querem? Então vão. Vão. Vocês querem carne? Vai carne para vocês. Deu carne para eles. Comeu carne que saiu pelo nariz, pelo ouvido. Alguns morreram, outros ficaram enfermos. Não é isso que queriam? Então Deus vai largar. Não, vocês querem, então pode ir. E assim Ele vai atuar também com a igreja dos últimos dias. Aqueles que não querem saber, vai dizer para os anjos: deixai-os, deixa eles. Eles não querem saber de mim. Só querem andar com o meu nome. Eles não querem a minha vestimenta, eles não querem o meu alimento. Deixa aí. Agora nós seremos largados pelo Senhor, para que o inimigo tome de conta de nós, irmãos. Quanta tristeza, né? Está enrolado nas mãos do inimigo. Por isso que Deus chama a igreja para o despertamento, para que possam abrir os olhos enquanto há tempo, porque o inimigo lança coisas na nossa vida que parece direito, parece bom, não tem erro nenhum aqui. E na hora tem. Porque está escrito que ele vai enganar aqueles que são egoístas. E olha que o egoísmo, ele traz uma série de pecados, viu? É uma grande fonte, velho. É uma fonte de pecado. Egoísmo e cubismo. E aí ele vai trazer para aquele um disfarce tão grande que ele nem vai perceber que está sendo enganado pelo inimigo. Para ele está tudo normal. Aquela vez que ele convidou Jesus desde o pão lá para virar pedra, né? Aí ele levou ele para a montanha. Ele disse: olha, tu pode até pular aqui, porque está escrito que os anjos vão segurar na mão para não tropeçar em nenhuma pedra. Basicamente, aquele alto devia ser despenhadeiro, né? Com pedras e tudo. Então, quando o inimigo enrola, corre o risco de enrolar nós, é porque ele mistura com a palavra de Deus em base que parece direito. Ele mistura com a palavra de Deus. Se nós não tiver com a mente aguçada, a gente não percebe. Sem que eu saiba, quer dizer, sem que eles percebam. Agora, Jesus estava tão temperado a mente dele que de momento ele percebeu. Olha, está escrito que os anjos é para segurar a gente firme para não tropeçar. Porém, não numa situação dessa. Porque Deus não mandou ninguém se precipitar. Né? Aí onde Jesus, por esse pequeno passo, disse: não, mas está escrito também que não é para tentar o teu Deus. Quer dizer que por um pequeno escape, se a mente de Jesus não tivesse bem percebida, ele poderia, né, confiar que está escrito lá. Que os anjos é para segurar, proteger. É verdade. Então, ele lança o caso que às vezes nós passa sem quase perceber, ou sem que o saiba, que ele mistura com as escrituras de Deus. Verdade. E tem outro detalhe aí, irmão, que nessa hora ele omitiu
a outra parte do verso, que diz assim: e Deus estará contigo em todos os teus caminhos. A irmã te diz que ele omitiu a outra parte do texto. E quando diz que Deus estará contigo em todos os teus caminhos, não é o caminho nosso, não é o caminho do seguidor de Cristo, é o caminho de Deus. Se nós estamos no caminho para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que agrada a Deus, ali é o caminho de Deus. Não é o nosso caminho. O Senhor vai estar conosco. Porque é a obra de Deus que está ali em atividade, né? A condição de muitos daqueles que pretendem ser filhos de Deus é exatamente representada pela mensagem à igreja dos laodiceanos, né? A condição atual, né, da igreja, né, daqueles que pretendem ser filhos de Deus, os laodiceanos, pessoas que têm que mudar a vida e procurar ser o verdadeiro cristão que Deus tem buscado. Laodiceia, nós sabemos que o estado dela é deplorável. E Deus chama para que eles acordem e voltem para o caminho certo, né? Porque nesses últimos tempos que vivemos, né, nós estamos muito ocupados com trabalho, com família, terras, negócios, dinheiros e tudo mais. É a nossa preocupação. As coisas de Deus é sempre ficando de segundo plano. Então, tudo que ele puder para poder tirar a atenção do povo de Deus de Cristo, ele vai fazer. E essa área também entra no egoísmo, né? É. Porque muitas vezes a gente pega uma área tão grande de serviço e não imagina de tirar ao menos uma pequena parte também para o serviço de Jesus. E isso também é egoísmo. O apóstolo Paulo disse que teve vezes que ele trabalhava só meio período, porque o outro era para Jesus. A obra de Deus. Verdade. Então, quando a gente toma a área quase toda, que quase não fica também é egoísmo. É verdade. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 253. Há pessoas que, com toda a luz da palavra de Deus, não obedeceram às suas instruções. Seguiram seus próprios gostos e farão o que lhes apraz. É exatamente a condição da igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia recebe a palavra de Deus, né? Não obedecem à palavra de Deus. Estão abastecidos, mas só para dizer que tem o suficiente. Mas na hora de botar na prática, zero. Né? Zero. Por quê? Seguirão seus próprios caminhos, nosso gosto, nossa vontade. Seu próprio interesse. Nosso próprio interesse. Esse é que é o problema. Se nós colocássemos as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo não seria diferente. Como seria? Ou nós estamos invertendo as coisas. O que adianta o povo de Deus desses últimos dias estar repleto desses conhecimentos, mas são omissos, não estão honrando com o seu Senhor. Na verdade, nós estamos negando a Cristo. Verdade. E negar a Cristo, nós negamos o mínimo detalhe possível que nós for imaginarmos. Com certeza. Irmão, percebi. Sim, irmão. Esse caso aí é o caso que o Marquinhos mencionou no domingo. Hebreus 4 é uma rima. Hebreus 6. É impossível. É impossível, né? Hebreus 6, 4 a 6, né? Olha. Ó, há pessoas que, com toda a luz da palavra de Deus, não obedecerão às suas instruções. Vão seguir seus próprios gostos. Aí, apostada é dizer tem esperança. Não tem não. Como é que com toda a luz da palavra ele vai voltar? Ele teve toda a revelação que era possível estar aí. Ele não quis. Ele tem o bastante para poder se converter, se transformar. E não se transforma. Ele sai, como é que vai chamar esse cara de novo? Não, ele não vou mostrar uma verdade aqui, mas não, ele conheceu a verdade de Deus.
Ele não quiser mudar o gosto dele, ele não deixou Cristo mudar o gosto dele. Ele queria ficar com esse gosto. Igual diz o texto anterior, né? Isso aí é o... De lá é o cristão que nem é bom cristão e nem é um bom mundano. Ele tem muito conhecimento, mas... Engana ambas as partes. Tem que ser um cavaleão. As palavras dirigidas a esses foram soleníssimas. Fostes pesados na balança e achados em falta. Tem uma balança lá no santuário. Essa balança está pesando as nossas obras. As obras boas e as obras más. Esses que estão intitulando cristãos, guardadores do sábado, que na verdade não guardam nada e não são cristãos, estão disfarçados de cristãos, esses, está dizendo aqui que as palavras dirigidas a eles foram essas: fostes pesados na balança e achados em falta. Não sei se os irmãos já leram lá o texto que fala da balança do santuário, onde vai caindo. De um lado da balança vai caindo as nossas faltas, as nossas falhas. E do outro lado vai caindo as coisas boas, né? As coisas que nós fazemos para Deus. Aí diz que o lado que está as obras más, nossos pecados, ações, diz que já está cheio o prato, que não cabe mais nada. Mas diz que ainda é caindo. Diz que é caindo, cai em cima, cai lá fora. Cai lá fora. Não é nada mais do que a lei de Deus. Exatamente. Comparar a nossa vida com a lei de Deus. Uhum. Se a nossa vida, os nossos atos estiverem de acordo com a lei de Deus, tudo bem. Né? O nosso prato ali vai ser colocado no prato da justiça de Deus. Exato. Quando é contra a lei de Deus, é no outro prato. De faltosa, vai ser escrito lá. Mas a balança, na realidade, é a lei de Deus. Já está cheio que ainda continua caindo. A pessoa com 80 anos caindo coisa ruim no prato. Mais de 80, 90. Ai, meu pai, não tem gato que cheio. É verdade. O amor do próprio eu exclui o amor de Cristo. Não tem lugar para dois senhores, né? Ou vai habitar Cristo na minha vida, ou vai habitar o meu eu. Ou um sai e fica o outro. Mas os dois não tem lugar. Não tem lugar. E aonde o próprio eu governa, o amor de Cristo está longe. E esse é um problema sério de todos nós. Todos nós temos esse eu. Todos nós. E precisamos nos esvaziar. Expulsar da nossa vida. Para que possa o nosso mestre fazer habitação, né? Os que vivem para o próprio eu são considerados sob a classificação de igreja laodiceana, os quais são mornos. Nem é frio e nem é quente. Quem dera que fosse frio ou quente, né? Então, para você ver a nossa situação. Como, primeiramente, nós temos que negar nós mesmos. Negue-se a si mesmo, para que possa seguir a Cristo. Enquanto nós não fazemos essa renúncia própria, Cristo não vai habitar em nós. Jogar o eu por terra, irmão. É o que nós temos que fazer. Aí nós vamos estar em situações, em atitudes, em ações, achando que é de Deus. Que está tudo bem, que é de Deus. Mas lá no texto anterior diz que é Satanás, que vai estar do lado do egoísta, do cobiçoso, agindo do lado dele, e ele nem vai perceber que é Satanás. Logo, como já canto deu o texto de Coríntios, ele vem disfarçado.
E os ministros dele também. Ele tem ministros de Cristo. Uhum. Tanto na terra como nos ares aí, né? É. Satanás e seus anjos estão aí se disfarçando a toda hora para enganar o povo de Deus. Passa de todas as maneiras. Nem percebe de engano e a tentação. O ardor do primeiro amor, irmãos, degenerou-se no culto do próprio eu. Acabou. Não tem mais como o primeiro amor reinar nesse coração enquanto eu estiver governando. O primeiro amor, ó, murchou. Pior que o próprio Acabou. eu é Satanás, né? Yeah. O próprio eu é Satanás, né? É nós mesmo. Mas a gente vê, né? É nós. É onde Satanás habita, né? Quando nós estamos... Ele se aproveita do nosso eu, mas o nosso eu Nosso eu é o eu mesmo. é outro Deus que há dentro de nós. Ah, porque eu faço, ah, porque eu quero, ah, porque eu posso, ah, porque eu... Tudo é eu. Quando, na verdade, eu sou um pobre e segue nu. Irmão, Oi? irmão Arlen, o seu eu é a senhora mesmo. O meu eu sou eu mesmo. Quem me atrapalha é eu mesmo, né? É, eu tô dizendo, mas pior quando eu tô só com o meu eu. Isso ali é Satanás que tá habitando meu, porque... A sua vontade né? reinando. É a vontade que é ser minha, né? Sem ser Você de vai Deus. inimigar a gente mesmo, né? Você atrapalha O eu, na realidade, é satisfazer o nosso desejo egoísta. Em todos os aspectos da vida. Você não tem um foco nos princípios da lei de Deus. Entendeu? Você não sabe fazer diferença entre aquilo que agrada a Deus ou não. Ou às vezes sabendo, mas a preocupação é satisfazer a si mesmo. Em primeiro lugar. Embora sabendo o que tem que fazer, mas o desejo da carne reina. Entendeu? E ocupa o espaço de Jesus Cristo. Verdade. O eu e a satisfação própria. Eu sei que tem determinado tipo de alimento que eu não posso proibir, que é a palavra de Deus. Mas o desejo fala mais, o princípio é mais forte. E eu vou e como? Quem está falando aí não é o eu? É o eu. Satisfação do eu. Eu sei que eu tenho que vir para o acampamento todo ano. Eu posso me planejar muito bem, mas eu vou colocando algum obstáculo, eu. Entendeu? Até que eu posso dizer, rapaz, não dá para mim ir. Por isso. Quem está reinando ali? Sou eu. Eu vou comprar uma roupa, eu vou consultar os meus gostos. Será que isso agrada a Deus ou os meus amigos? Termina que eu vou olhar por esse lado de não que vai me tornar ridículo dos amigos, dos vizinhos, dos irmãos, mas não está preocupado se vai satisfazer a Deus ou não. Não, vou fazer isso aqui. Satisfação do eu. Esse é o eu que predomina. Não está preocupado em agradar a Deus, embora tenha que sofrer alguma circunstância. É verdade. Porque na realidade, assim, o eu, o nosso eu, ele nunca quer receber rejeição e nem desaprovação humana. Ele fica naquela questão. Ou ele aprova, ou ele cai por terra para ele ser aprovado por Deus, ou ele ser reprovado pelo ser humano, mas receber a aprovação de Deus. Mas como ele tem que ver Deus pelos olhos da fé e ter os princípios no coração para ele ser mais forte em optar por essa primeira parte, então ele rejeita essa primeira parte e acaba se deixando levar pela segunda parte, que é agradar o ser humano, agradar ele e desagradar a Deus. É o egoísmo de querer, eu faço melhor, eu penso melhor, eu ajo melhor. Então ele quer estar na frente de tudo, ele quer receber aplausos, ele quer receber elogio pelo eu dele. Tanto é que quando ele recebe uma reprovação, ele se sente ofendido. É verdade. Entendeu? É isso Ele se mesmo. sente ofendido, ele não aceita aquela reprovação como vinda de Deus, porque ele puxa muito pela parte humana. E às vezes ele não aprende também a dizer não quando a questão é princípios. Por quê? Porque ele não quer desagradar o ser humano. Ele quebra o princípio, por quê? Porque ele quer aceitar, ele quer ter aceitação humana. Amém, irmão. É isso mesmo. Aqui na nossa alta vocação, página 346, irmão, continua dizendo. Irmão. Pode haver admirável aparência de zelo e cerimônias, mas isso
é a substância da religião instalada pelo próprio eu. Viu? Pode até haver admirável aparência e algum certo zelo, né? Mas é só aparência. Não tem nada de concreto. É uma substância que a religião está ali, ó, instalado no coração. Mas de uma prática, de uma vida entregue realmente para que Cristo possa fazer a obra, não é. Apenas é cerimônia. É como que nós vamos para o culto. Vamos para o culto, vai ter o culto quarta-feira. Vamos lá. Vai só para ir mesmo, é só Um formalismo. formalismo. Não é aquele fervor de, pois eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que estar com os irmãos. Ô Senhor, vamos lá, glória a Deus. Não, não é aquele fervor. Ou você quer estar na presença de Deus, você anseia por aquele momento. Você fica pensando, eu vou para a casa de Deus porque eu quero adorá-lo, eu quero agradecer, eu quero louvá-lo, eu quero aprender da palavra. Aí, não, eu tenho que ir porque se eu não for, o irmão vai ficar falando, e eu tenho que estar lá presente, eu sou obreira, não sei o que mais. Ou eu sou obreiro, eu tenho Só que para estar bater lá. o ponto. Só para bater o Só ponto. bater o Fica ponto. aquela questão de falso formalismo. E Deus não se agrada disso. Sem graça. Irmão Edson. Quero falar uma coisa aqui, irmão. Sei que tem um assunto aí. Eu hoje dou graças a Deus, Deus está aqui junto com vocês aqui. Amém. Porque não é muito fácil quem trabalha de empregado para estar aqui hoje, não. Mas antes de eu vir para cá, uns 3 meses atrás, eu já ganhei uns dias já preparando para esse dia maravilhoso que nós estamos aqui. E preocupado também já com a outra minha esposa também, minha esposa aqui também, já nesse sentido de estar aqui, né? Porque não é muito fácil. E para a honra e a glória do Senhor, estou com a minha família aqui, com todos os irmãos aqui. Eu sou muito honrado por isso. Amém. E agradeço muito ao nosso Senhor Jesus por estar aqui junto com vocês. Você fez o certo, irmão. O período de acampamento ele é longo. Por exemplo, o próximo é em julho. Então, a partir de hoje, quem já foi embora já vai começar a planejar o de julho. É isso que nós temos que fazer, planejar. Agora, quando nós não temos vontade de vir, não, se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser. Claro que Deus quer. Agora, eu que não parece que não quero. Né? Parece não, que não quer. Eu que parece que não quero. Aí, irmão, você já guardou esses dias, olha, lá de trás. Exatamente. Já se preparando. Isso é É planejamento. assim é que deve todo mundo fazer. Os bons candidatos também fazem isso. É planejamento. Né? Cristo os representa como nauseantes ao seu paladar. Quem é que é os nauseantes? Vamos... Essas pessoas, né? Pode haver admirável aparência de zelo, cerimônias, mas isso é apenas substância de uma religião que está instalada no próprio eu dele. E aí ele diz aqui, Cristo os representa como nauseantes ao seu paladar. As pessoas aí estão a ponto de ser vomitadas. Que só estão cumprindo um firme formalismo. E a coisa mais ruim que tem vão dizer uma coisa dessa aí com vontade de vomitar e não vomita nunca. E tontura. Não tem nada. Mas o ruim mesmo, irmão, é ser vomitado da boca do Senhor. Lançado para longe de Deus. Aí eu vou dizer, é o pior de todos. É o pior de todos. Né? Então, é por isso que já foi dito aqui que os cultos estão cada vez ficando ralos. Pessoas contadas. Não, que não deu. Eu não cheguei. O primeiro amor está sufocado pelo eu, né? Acabou, você está degenerando. Isso é uma operação bem aqui, né? Sim, irmão, pode fazer. Eu vou pro culto sábado, porque é o dia do Senhor. No sábado, tem que ir, eu vou. É a mesma coisa, pai. Eu vou devolver o dia no dinheiro do Senhor. Mas quando toca na oferta, aí não. Aí já pesa no bolso. O dia eu vou dar, porque é de Deus mesmo. E a oferta? Também. Agora aí já pensa 2 vezes, já sei, né? É a mesma coisa. Mas sábado é sábado. Quarta-feira. Só vou se der. Não, se der, não der, não. Agora sábado é porque é o dia santo, sagrado, eu vou ter que estar lá. Mas quarta-feira, domingo, não, se der certo. Domingo também.
Domingo é. Domingo. Você entendeu? Você não pensa no que diz o Senhor. Você não está disposto a adorar o Senhor. Exatamente. É preocupante, né? Oi. No caso assim, Deus vomitar, ele vomitar, no caso eu, né? Aí eu não tenho mais oportunidade, não. Ah, vomitou, pode, eu acabei. Rapaz, se chegar ao ponto de vomitar, Deus já está dizendo que não acabou, né? Eu tô pra fora. Depende de onde é esse vomito, né? Se ele é antes ou depois da porta. Porque o cachorro, ele vomita e ele volta lá e come. O cachorro é. O cachorro é. Vamos comparar Jesus Cristo com cachorro. Não volta para trás, não. Não dá para comparar desse jeito, não. Porque assim, ó, a gente viu o texto lá que o Senhor disse assim, né? Ele está batendo na porta, ele está lutando para poder entrar na nossa vida, batendo. E vai chegar um ponto que ele vai dizer para os anjos dele, deixa-os ir. Eles não querem. E olha que ele está falando com professos guardadores do mandamento de Deus, que está cheio de conhecimento, cheio de luz, mas não está vivendo. E aí eu estou cheio de conhecimento, cheio de luz, mas não estou vivendo essa luz, e o Senhor vai me vomitar. O que precisa ele fazer mais para me voltar? Mas tipo assim, a pessoa que você luta com ele, e ele sabe que ele não quer nada, e sabe que ele nunca vai querer nada. Aí aquilo aí você tem que relaxar, abandonar ele para lá e seguir sua vida de Cristo. É mais ou menos assim, né? Também a questão do rebelde, que o irmão costuma falar, lá de rebeldia. Chega no estado de rebeldia, não tem o que convencer. A questão do vômito. Vomitou, para o Senhor poder vomitar aquela pessoa, é igual o irmão está falando. Ele já deu mensagem, ele já deu mensagem de conforto, de exaltação, de alerta, de advertência, já repreendeu para ver se acaba a volta. Quando ele chega no ponto de vomitar, é o texto lá de Hebreus 6. Ele já teve muita luz, ele já teve toda a luz necessária para se arrepender. Ele disse, não, eu não quero, eu quero viver assim mesmo. Eu sei disposto a ficar assim, depois para fora. Mas também não volto mais, não. Mas aquele profeta que foi dar o recado, nem come lá e nem volta para onde tu foi. Ele obedeceu, mas o outro foi, mentiu para ele, ele voltou e comeu. Aí podia dizer assim, não, Deus é o homem de Deus que é chamado. Deus não vai fazer isso com ele. Ela não fez. Ele morreu. Acabou fazendo, né? Foi. Muitos são laodiceanos, vivendo a iludir-se espiritualmente a si mesmo, achando que é espiritual. Mas como nós já dissemos aqui, o inimigo tem disfarçado na nossa vida e trazendo luz, que não é luz que vem lá do céu, são falsas luzes, para poder nos derrubar. Então, essas pessoas, o Senhor diz que são laodiceanas, que estão vivendo iludidas espiritualmente, achando que é espiritual, quando na verdade, irmãos, é uma falsa energia, não vem de Deus. Essa é a preocupação do Senhor conosco hoje, para nós despertar, para não cairmos nesse buraco que está na nossa frente. O Senhor quer evitar isso. É um amor maravilhoso. É um amor maravilhoso. Que é a prova maior de que a morte dele não tem, e ele toda a vida chamando. É. Pode falar, irmão. A questão do vomitar. Na minha tarde aqui no terreno, eu perguntei lá para o irmão que a igreja vai aprender. No caso do vomitar, uma pessoa só vai ser vomitada por Deus quando todas as tentativas que ele fez para te salvar não deu certo, não quer porque não quer, agora ele é vomitado. Quanto a isso, você pode ter certeza que você já passou diante do tribunal, registro tudo que está lá, você já foi colocado diante de toda a prova, toda situação, e você foi reprovado, achado em falta. E nesse caso você recebe a sentença. A princípio, né? Porque é uma sentença, porque não, você vomitar da roupa de Deus, não está mais com ele. Tá?
E aí, quando acontece esse momento, você pode ter certeza que eu nunca mais vi na vida também. Então, para Deus tomar uma posição dessa, ele já esgotou tudo na sua vida própria, ele tem um limite. E o limite máximo lá, a porta da graça fechou. É o limite máximo para todos. Então, o negócio depois da graça tem salvação para uns e para outros. Então, o vômito do cachorro é diferente. Ele come o vômito de volta porque ele é nojento. Deus não tem nada de cachorro. Então, quando ele vomita, é porque ele foi dispensado desse vomitar. É a ilustração, né? Porque se a pessoa acha que não vai passar diante do tribunal de Cristo uma hora, agora pode ser de repente a minha hora ou a sua. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E quem passar lá e for vomitar, não sai do livro. Acabou. Já está definida a situação desse, né? Porque a salvação é oferecida para nós todos os dias. É verdade. E agora não cabe a nós apontar para um irmão e dizer que ele já foi vomitado da boca de Deus. Aí é só entre a pessoa e Deus. E quando a pessoa chega, nós, né? quando a pessoa chega a esse ponto, ele não sente mais desejo nenhum de servir a Deus, não. Né? Então o fruto dele já vai ser diferente. Entendeu? Já vai ser diferente. Ele não vai mais, aí já entra a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele não sente mais nada. Que é comparado o quê? A blasfêmia do Espírito Santo é igual você vai, não tem costume de capinar de enxada, aí você vai pegar a enxada para capinar e cria calo. Dói aquele calo. Se você parar de capinar, fica fino. Mas se você continuar, ele vai criar, o calo vai... Daqui a pouco você não sente mais nada na mão. Entendeu? E porque encaliçou aquilo lá. Então, assim, a pessoa que ele blasfema do Espírito Santo, ele não vai sentir mais nada, vontade de servir a Deus, entendeu? Então é muito complicado. Acabou a intenção do Espírito. Pode falar, irmão. Pode falar. Sobre a questão do cachorro, né? Aí no mesmo versículo que fala do cachorro, que é 2 Pedro 2:22, fala da porca também. Nessa ocasião, o cachorro e a porca é comparado com o indivíduo, né? Nem como se fosse Deus. Porque o cachorro vomita e volta com o meu vômito. A porca, mesmo que lava ela bem lavadinha, quando solta, o indivíduo, quando rejeitou a graça completamente, pode fazer o que quiser com ele. Ele vai voltar para o mesmo plano que ele aceitou, né? Ele abraça. É verdade. Muito bom. Nesse caso aí, do vomitar, coloca mesmo lugar da palavra de Deus, sou meio convertido ao tocante, né? A comer carne. Vão sair no meio do bom dia para nunca mais voltar, né? Para nunca mais, né? Mas ele vai voltar depois não, para nunca mais voltar. Nunca mais. Vomitou está fora. Vomitar da minha boca significa que ele não pode oferecer mais nada para ser reconciliado de graça para ninguém. Reveste-se da própria justiça, né, no caso esses, imaginando-se ricos e prósperos em bens e sem nada lhes faltar. É como diz o texto anterior, está tudo normal. Para ele está na espiritualidade, né? Eis que eu estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Foi até o tema do Maurício, né? Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí Cristo vai entrar. Aqui ainda tem esperança. Enquanto ele está batendo na porta, tem esperança. Daqui ainda não vomitou não, viu? Aqui ele ainda está batendo. Ó, estou na porta batendo. Aí o Senhor, por amar tanto os seus filhos, ele traz uma repreensão. Aí alguém pode ficar com raiva do irmão. O irmão está falando é de mim. Não eu estou falando de ninguém, é Deus que está falando. Eu só estou transmitindo o que Deus está dizendo. E a repreensão de Deus é batendo na porta, querendo a nossa mudança. A nossa mudança. Lembra do texto primário. Ninguém é melhor do que ninguém. O Senhor está batendo na porta, tanto do pastor quanto do povo, querendo entrar, para poder fazer
morada, né? Amém. Toda advertência reprovada e súplica que há na palavra de Deus, ou mediante seus mensageiros, é uma batida à porta do coração. Toda advertência, reprovação, tudo vem de Deus. É o Senhor falando conosco. É verdade. A porta batida. Exatamente. Está rejeitando. É a voz de Jesus pedindo entrada nessas advertências, nessas repreensões. É Cristo dizendo, eu quero entrar. Eu quero te ajudar, deixa eu te ajudar. E nós dizemos, não vou abrir. Nós ficamos zangados, né? Aí como é que Cristo vai entrar para fazer essa mudança? Olha, irmão Vasconcelos, o que você falou. A cada batida não atendida, se enfraquece mais vossa determinação de abrir. Bate uma, bate duas, bate três e nada. Aí você já vai se acostumar com aquela batida e você nunca nem vai dar mais atenção. Dá vontade de vomitar. Então ele está sempre tentando, irmão, sempre tentando. Olha o amor de Cristo, sempre tentando conosco. Ele vai estar lutando até a porta da graça se fechar, querendo nos ajudar, mas nós não queremos. Importa a experiência de Cristo, o amor dele, para Israel como nação, foi tão grande que foi 490 anos. Né? 490 anos. Então ali foi 70 vezes 7. É onde os judeus diziam assim, já os judeus, para dar oportunidade, eles diziam assim, olha, só 3 vezes que tem que perdoar. Até hoje tem pessoal que diz assim, ó, agora até uma, duas, mas na terceira vez eu não aceito não. Entendeu? Aí o Pedro vai e diz assim, Senhor, vou botar mais 4 que vai chegar a 7. Aí ele vai aceitar. Senhor, quantas vezes? Aí ele diz até 7 vezes, ele botou mais 4, acima do que o judeu dizia que era. Ele disse, não, Pedro, não é 7 não, é 70 vezes 7. Quer dizer, o mesmo tempo que ele tinha dado para Israel de perdão, 490 anos, diz que assim é para dar também para o nosso irmão que é para conosco. E é algo que é difícil, né, irmão? E aí é onde diz, se nós não tiver com Cristo, você realmente não perdoa. Irmão, uma pergunta só. Esse número, ele é literal? Esse 490 vezes é literal? Significa tantas quantas vezes o seu irmão pedir. Não tem a quantidade certa. Era só para ter uma... É porque é como que Cristo estivesse dizendo assim, não tem limite. Então, não é uma quantidade específica, né? Não é exemplo. Não, assim. Tantas quantas vezes ela não pede perdão, você perdoa. Entendi. Agora, o perdão de Cristo também tem seu limite. Assim como 70 vezes 7, tem um limite de Deus também. Porque ele chegou no ano 34, exatamente, ele disse, tchau, teve um limite. Né? Assim, para nós, como adventistas, vamos até para a igreja, como por exemplo, a igreja, a instituição, ela vai ter até o decreto dominical para vir a prova. Aí o que é que vai acontecer? Ao vir a prova, Ellen White diz, uma grande classe que professava crer na mensagem do terceiro anjo, mas não foi santificado pela obediência à verdade, abandona a posição. Qual é a posição? A posição da verdade. Eles não vão abandonar a igreja, não. Tem alguns que pensam que os fiéis vão abandonar a igreja, mas não, vão abandonar só a posição. Aí, então, uma grande classe. Aí acaba para ela como instituição. Mas tem o remanescente, ou seja, uma minoria, que eles já jogaram fora, que não está lá na instituição, mas cá fora está obedecendo os mandamentos de Deus. E Deus, então, agora vai trabalhar com esses que estão fora, que também vai suportar a prova. Muitos têm tanto lixo acumulado à porta do coração que não podem dar entrada a Jesus. Então nós temos que limpar o nosso coração, né? Não dá para abrir a tirar porta. esse lixo para que Cristo possa entrar. A nossa própria vontade, né? É tudo que há de ruim dentro do ser humano. Do egoísmo ao eu, nós temos que limpar esse lixo para que Cristo possa habitar em nós, né? Amém.
Amém. Se não for assim, não tem como ele entrar, né? É porque Cristo ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Como, por exemplo, ele vai vir botar uma roupa na norma da pessoa. Isso quem que tem que fazer? É você, ser humano. Ele pede que a pessoa vista na norma, mas ele não vai vir botar uma roupa em você, não. Aí cabe a você. Né? Uma pessoa viciada em tomar um café, ele vai vir tirar a xícara do café da sua mão? Não. Não, aí é você que... Nossa, então Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer. Agora, aquilo que o homem não pode fazer, aí ele faz, que é a transformação. Porque nós mesmos não podemos nos transformar. Tudo ele que faz na nossa vida, né? Nós tiramos as coisas erradas, né? Da nossa vida, temos que fazer. Está no nosso alcance fazer. Mas ele vem em Cristo e coloca em nós as vestes de justiça. A dele. Eu costumo dizer que existe sócios. Os sócios existem. Mas só tem uma coisa que eu vejo que o homem pode fazer que Cristo não faz por nós. É decidir quanto a sua vontade. O que escolher. Quando você escolhe, vem todo o efetuar é de Deus. O apóstolo Paulo disse que em nós está o querer. Mas esse querer não realiza nada. É muito fraco. Eu só quero. E é isso que nós temos que fazer. Mas esse querer nosso, que não pode realizar nada, se une ao querer de Cristo, que agora realiza tudo, porque Ele faz. Mas as realizações devem ter esforços e decisões de nossa parte. É verdade. Nossa autovocação na página 86. Aos que são egoístas, mundanos, avarentos, orgulhosos, críticos ou dados à calúnia, a todos quantos acariciam erros e defeitos de caráter, Satanás apresenta a condescendência com o próprio erro. Todas as pessoas que são egoístas, cheios do eu, críticas, pessoas que acariciam erros e defeitos de todas as maneiras, está dizendo que Satanás, com descendência aqui, ele com o próprio eu dessa pessoa. Não vai ser falar ali. Não é só para deixar claro, para que não fique mal entendido. Quando eu fiz assim, você observou daí, certo? Uhum. Quem foi que fez eu fazer isso? Foi eu mesmo? Só expliquei uma voz. Foi? Sim. Mas vocês acham que eu sou capaz de fazer isso sozinho? Não. Então quem fez? Cadê o microfone? Não tá, o microfone não tá. Não está ótimo, eu falo mais alto. Eu estou querendo dizer que todo movimento que o ser humano faz não é ele. Não estou contradizendo o que o irmão disse, não. Mas estou dizendo que não há nada que o homem faça que foi ele mesmo. Mas ele quis. Já que ele quis, o Senhor fez o irmão Marcelo levantar a mão. Mas se eu não fizesse, ia levantar? Não. Então, nada, mas é absolutamente nada o homem faz algo sozinho. Tem que haver um funcionamento do Espírito Santo. Até um gesto você vai fazer. É o Espírito de Deus. Agora o homem tem que entrar o quê? Na vontade. Só isso. Amém, né? Amém. Amém. Finalizar com esse texto aqui agora, né, pela manhã. Patriarcas e Profetas, página 420, e diz que o espírito de exaltação própria à disposição para censurar os irmãos desagradáveis são a Deus. Então, esse espírito de se exaltar, de egoísmo, tudo isso atrapalha a nossa vida de um tanto que, se nós imaginássemos, nós buscaríamos transformar nossa vida rapidamente. A disposição para censurar os irmãos, isso não agrada a Deus.
são tudo características de laodiceanos que precisamos nos converter e mudar nossas ações e atitudes. Amém. Amém. Para que Deus possa agradar de nós. Porque Deus não se agrada com pessoas assim. Ele tem buscado nos alertar, abrir a nossa mente, para que nós possamos ser diferentes dos irmãos. Para que nós possamos ser a igreja a qual Cristo vem buscar. A igreja que esteja preparada em Cristo, revestida pelo poder do Espírito de Deus. Amém. Onde um levanta o outro, onde um ajuda o outro. Essa é a igreja de Deus. E o Senhor tem esse cuidado de nos alertar, de trazer essas advertências para nós. Porque Ele quer o nosso bem. É porque Ele nos ama. É um amor tão grande, irmão, que nós não sabemos medir o tamanho desse amor, né? É igual o Jonas, irmão Marquinhos. Eu queria só fazer uma citação aqui, compartilhar com o comentário pequeno. Ele diz que o espírito de exaltação própria, a disposição para censurar os irmãos são desagradáveis a Deus. Assim, que às vezes tem muita gente que não compreende quando é que o irmão está censurando e quando é que a palavra de Deus está. E muitas vezes Deus usa um irmão para falar algo para outro irmão, para ver se conserta a vida, e ele acaba pensando que a censura vem do irmão. Aí tem outros que censura sem sabedoria e acaba sendo incluído nesse espírito aí. Não deve haver tanta sabedoria no que vai receber, como também no que vai falar, né? E às vezes, toda vez que o irmão fala uma coisa, a pessoa acha que o irmão está errado, que está censurando. Entender quando é Deus, né? Exatamente. Nós temos que compreender um ao outro, né? Em primeiro lugar, não, porque é censura. Nós temos que saber o que é. Eu acredito que são poucos aqui os que entendem que é censura. Se você perguntar um por um, reservado, são poucas as respostas que eu logo aqui. Então é o momento que a igreja saiba para unir esse pensamento em tudo. Porque muitas das vezes há certo tipo de censura e você erra em censurar, por não saber o propósito do coração das pessoas e julga ela, achando que ela fez aquilo que você pensou. Mas Deus deu os motivos. Vou dar um exemplo. Às vezes critica o irmão, faz um tipo de censura porque o irmão só anda de manga curta. Mas você nunca foi lá na casa dele dar uma camisa para ele, de manga comprida. Aí fica censurando ele, de repente ele não tem um trabalho, não tem dinheiro para comprar. E você já faz esse irmão só anda de manga curta. É uma espécie de censura que isso é, vamos dizer assim, uma censura sem nenhum entendimento. Destrutiva, né? Quando a censura vem da parte de Deus, ela está escrita. Você não vai ficar censurando sem apresentar o escrito. É o escrito com o escrito. Não é simplesmente o escrito porque eu achei o escrito que aquele escrito ali é o que eu quero defender. Mas que o escrito esteja de acordo com outro escrito. Para ter uma base sólida com duas testemunhas. Pelo menos, né? E às vezes a gente não sabe o que é censura. O que é censurar? A gente que está acompanhando a notícia no mundo aí sabe. Está acontecendo censura. Mesmo no Brasil está tendo censura. Está tendo proibições. O irmão não pode comer carne, não pode comer isso, não pode comer. Come, irmão, tu pode comer. A escolha é sua. Tu está livre. Existe grupo que diz assim, não, mas aqui é norma. Não, é norma de Deus, mas quem quiser comer, come. Foi o que Jesus fez ali, nós não vimos ali, colocando no assunto, quem quiser comer carne lá, como Deus disse. Não, Moisés, tu vai dar tua carne para ele. Foi isso mesmo que eu corri. O Senhor não foi censurar, não. Quer carne? A decisão tua? É a tua vontade? Moisés, dá carne para ele. Só que depois você viu o resultado. Cada qual paga, tá? Pelo aquilo que fez. Então é vontade de Deus que coma carne? Não. É vontade de Deus que as pessoas andem com os membros nus? Seja os braços, seja as pernas? Não. Mas é a escolha de cada um.
A gente vai postar? Não. Vai censurar porque o outro está com o vestido no joelho, acima dele. Isso é censura. Agora, você vai ensinar. Se quiserem aprender, cada qual escolha. Agora, a gente não pode deixar de falar. Fala e não te cales. Aí, Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, e não te detenhas, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Se bateu contra a palavra de Deus é pecado, que se ele quiser consertar a vida, bem. Se não quiser, nada larga de mão. E outra, irmãos, nós vivemos num mundo que nós somos rotulados. Rotulados por tudo. Ah, você não come carne, por quê? Porque a igreja proíbe. Coloca a igreja. Você não faz isso porque a igreja proíbe. Irmãos, a igreja permite tudo. Agora, Deus não permite. Então, por que você não come carne? É porque a igreja proíbe? Não, é questão de saúde. É que Deus quer que nós vivamos melhor, com alimentação adequada. Então, assim, nós somos rotulados. Ou seja, se você não está nessa linha e desvia um pouco, aí vem a rotulação. Ah, mas é porque você é crente, é porque você tem esse conhecimento, é porque... Então, nós somos observados 24 horas. Se a gente desviar 1 milímetro sequer, aí vem a rotulação. Mas você não pode, porque você é do grupo que é das exigências. De logo assim, exige muito. Eu disse assim, irmãos, e para entrar no céu tem que ter exigência, tem que ter transformação, tem que ter reforma, tem que ter algo que venha o quê? Ao encontro da vontade de Deus. Então, assim, nós somos rotulados, censurados. Ah, você é do grupo que não come isso, que se veste assim, que se veste aquilo. Então, se nós não tivermos uma ideia alicerçada e firme para dar uma resposta para essa pessoa, a pessoa vai ficar sempre rotulando o grupo, porque é do grupo das exigências. E Cristo não quer nada forçado, nada. Se eu deixo de comer carne porque eu vi no grupo que todo mundo não come carne, eu vou deixar de comer carne? Então, Cristo não quer assim. Ele quer tudo por livre e espontânea vontade. O Espírito habitando, a transformação chegando e a pessoa aceitando. Então, isso daí... Nós, no nosso dia a dia, a rotulação, a censuração, ela acontece constantemente. Amém. Amém, né? Amém. Nós venhamos abrir os nossos olhos com o poder do Senhor, né? Amém. Amém. Mudar as nossas práticas enganosas, né, erradas. E como eu falei, né, ajudar um ao outro. Em vez de nós... Porque, como foi falado, tem aqueles irmãos, por exemplo, uma sonda de manga curta, né? Se ele não tem condição, se ele não trabalha, dá uma roupa para ele. Agora, já tem aqueles que têm condição, mas sonda é short, é curto. Né? Aí já é outro caso. Mas o que nós devemos fazer é ajudar no outro. Aquele que não tem, ajuda dando. E aquele que tem e não usa, ajuda mostrando a palavra. Ministrando com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que falar e não nós. Aí a gente vai comentar isso aí, alguém pregou ali anteriormente. Aí diz assim, aquele que tem fé e que tem honra, né? Falando acerca disso. A pessoa sabe que o outro está precisando, aí não vão orar por ti. Ele não vai em paz. Não supra a necessidade. Aí quando eu vejo, aí eu critico, aí eu censuro. Às vezes não fui nem falar nenhuma vez com um irmão ou com a irmã que está necessitada. E aí fico censurando. Isso aqui é errado. Falar a verdade não é errado. E na verdade a mensagem do terceiro ano tem censura sim. Mas não é você que censura. É acusação. A acusação ela tem. A mensagem é acusação, a mensagem do terceiro ano. Mas não somos nós que estamos fazendo isso. Se nós fazemos isso, Deus, nós estamos realmente censurando, acusando, mas não é nós mesmos. É a mensagem que é assim. A mensagem ela é de vida e de morte. A mensagem é de censura. A mensagem é isso que o irmão Maurício falou. Tá? Então, a mensagem ela vai impor as regras do qual um verdadeiro cristão, um daqueles que vai para o céu,
é nas normas do Pai Celeste, não é nas normas do homem. É verdade. Que Deus abençoe nós, né? Vamos orar para nós fechar. E a Alcântara vai cantar um louvor. Ah, tem outro louvor também. Antes de nós orar, tem um louvor para ser cantado aqui, irmãos. Vamos esperar aqui por gentileza.